Eu tenho aprendido uma dura lição nos últimos tempos. E eu tenho certeza que você aí do outro lado já passou ou passa por isso diariamente e talvez, assim como eu, você nem perceba. E eu só tô percebendo isso de fato agora porque eu fiz uma grande loucura na minha vida. Depois de 2 anos e meio morando na Austrália, eu achei que minha vida estava assim muito paradinha. E aí eu decidi colocar todas as minhas coisas numa mala de 23 quilos e me mudar para o Vietnã. Sem emprego, 100 milhões na conta, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Eu tinha um pouquinho, uma certa economia que eu juntei enquanto eu estava na Austrália. E aí eu resolvi fazer isso, vim para o Vietnã. A minha ideia é ser uma nômade digital. Não, eu não tenho um emprego ainda. A minha ideia é justamente entender no que isso tudo vai dar. Eu vim pro outro lado do mundo, sem nada, nem ninguém, sem planos. E isso tá me fazendo encarar e talvez de verdade, pela primeira vez, eu mesma, de uma maneira muito crua. Nos últimos 2 anos eu passei pela maior transformação da minha vida. Então eu já havia passado esse processo de encarar a mim mesma. Foi uma transformação aparentemente calma, ela foi muito silenciosa do lado de fora, mas por dentro eu estava borbulhando. Foram anos, foram meses muito intensos da minha vida, que eu simplesmente mergulhei para dentro de mim para tentar entender talvez quem eu realmente era. Eu lutei contra os meus demônios internos, aqueles que me diziam que eu não podia ser diferente do que eu era, que eu tinha nascido assim, eu era dessa forma e pronto, não tinha o que fazer. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Mais ou menos nesse estilo. Acho que muitos de nós acabam caindo nessa ilusão de achar que simplesmente são daquela forma e não tem nada que a gente possa fazer para mudar. E essa transformação só começou a acontecer porque eu comecei a me perguntar: será? De um questionamento nasceram muitos outros. E eu entrei nessa busca intensa de tentar respondê-los. E assim eu fui atrás da psicologia, da filosofia, da neurociência, da física quântica. Então foram assim milhares de horas da minha vida que eu dediquei a livros, a videoaulas, a estudar de uma maneira geral. Então, independente a fonte da qual isso veio, se tinha algo de conhecimento que pudesse responder algumas questões existenciais e algumas questões sobre eu mesma, eu estava ali. E aí eu comecei a aplicar várias coisas que eu encontrava de diferentes fontes na minha vida. Porque de nada adianta a gente ter um conhecimento e manter ele só no nível intelectual. Para que aquilo realmente possa de alguma forma transformar a nossa vida, a gente tem que, no mínimo, testar. Tudo é uma teoria até que a gente teste e veja se aquilo funciona para nós ou não. Para alguns desses questionamentos eu encontrei respostas, para outros não. Mas eu acredito que tem certas coisas que elas só chegam através do tempo. Eu não tô com tanta pressa assim. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui hoje é a questão da autorresponsabilidade. Nesses meus 2 anos de intensas mudanças, eu não só transformei a minha vida, como eu transformei a mim mesma. E para que eu pudesse transformar a mim mesma, eu tive que mudar completamente a minha identidade. Eu tive que mudar a forma que eu me enxergava e, consequentemente, isso fez com que eu entendesse para onde eu queria ir e fez com que eu mudasse os meus hábitos. Em toda essa mudança, eu aprendi muito sobre autorresponsabilidade. Eu entendi que não fazia sentido eu ficar culpando Deus e o mundo por como a minha vida estava, pelas escolhas que eu fiz no meu passado que tinham me levado até onde eu fui levada. Porque, veja bem, eu não comecei essa mudança porque minha vida estava maravilhosa. Eu estava numa crise muito grande da minha vida
E foi aí que tudo começou a mudar. A maior parte das mudanças que acontecem na nossa vida, na verdade, elas vêm de um momento de crise. Então eu fui parando de culpar os meus pais, o entorno que eu cresci, o governo, a política, a economia e todas essas coisas que a gente tem a mania de fazer. E não me entenda mal, não é que essas coisas não interferem na nossa vida. Sim, elas interferem. Mas de toda forma, mesmo que você não veja, você sempre tem uma escolha. E ali eu entendi que eu fiz muitas escolhas erradas na minha vida, que eu me deixei influenciar por pessoas, por ambientes. E quando a gente é criança, a gente realmente não tem muita escolha, isso é uma coisa natural. Mas depois que você cresce e vai pro mundo, não dá mais para você ficar colocando a culpa de todos os seus fracassos e de tudo aquilo que você ainda não conseguiu na sua vida no externo. E eu vou te dar o exemplo do que é que está batendo tanto a minha porta como uma lição de vida nesse momento. Como eu já mencionei em outros vídeos, há muito tempo eu tenho essa vontade de criar conteúdo. Seja aqui no YouTube, que eu gosto muito por ser uma plataforma um pouco mais lenta, eu gosto muito de consumir conteúdos do YouTube e eu gosto dessa ideia de a gente desacelerar um pouco essa loucura de vídeos rápidos, milhões de informações caindo, né, pra gente o tempo todo. Mas, enfim, também não sou contra as redes verticais de vídeos mais rápidos. Tem pessoas que fazem conteúdos muito interessantes e tudo depende muito do que a gente consome. Eu vou dar o meu exemplo, porque a gente só consegue falar do que a gente conhece. Mas aí você pode relacionar com a sua vida. Então pega aí um objetivo que você sempre quis ter e ainda não fez, como, sei lá, abrir um negócio, estudar para ser aprovado num concurso público, juntar dinheiro para realizar alguma coisa, uma viagem, um intercâmbio, comprar uma casa, sair de algum ambiente que você percebe que não te cabe mais. Comigo foi assim, eu sempre quis fazer isso, tem muitos anos. Então, há 10 anos atrás, por exemplo, eu estava trabalhando numa loja de roupa. Eu subia e descia a escada o dia inteiro, pegando outro tamanho, outra cor de roupa para as clientes. E nessa época, sei lá, eu ganhava R$900, talvez 1.200, quando eu batia bem as metas ali no Natal, minha comissão era um pouquinho maior. E eu tô trazendo isso para explicar que eu tive essas condições de vida já. E eu cheguei às condições de vida de uma pessoa que se formou numa universidade federal, conseguiu um emprego legal após faculdade, juntou um dinheiro nesse emprego, largou tudo, foi para a Austrália, morou 2 anos e meio, consegui... Assim, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, nada do tipo, mas eu consegui juntar um certo dinheiro para reaver o investimento que eu tinha feito indo para a Austrália. E com esse investimento, recentemente eu fui para a Itália com a minha família e vim agora para o Vietnã, para vocês entenderem o contexto. Então eu saí lá de uma pessoa que ganhava R$900 por mês, que era o salário mínimo da época, para uma pessoa que conseguiu juntar um certo dinheirinho, embora não seja milhões de reais, e se mudar para o Vietnã, onde eu consigo me manter num curto período de tempo até eu entender o que eu vou fazer da minha vida. O que eu quero explicar é, em toda essa minha trajetória, vamos pegar esses últimos 10 anos, eu sempre tive razões para não fazer o que eu queria fazer, para não correr atrás dos meus sonhos. Você pode chamar de razões ou de desculpas, mas sempre tinha um porquê eu não estava fazendo aquilo. E tudo bem, quando eu trabalhava lá na loja, que eu ficava naquela correria, eu entendo. Eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha equipamento, eu não tinha autoestima nessa época. Eu não acreditava que eu seria capaz de fazer algo assim. Isso ficava muito num campo que às vezes eu me permitia imaginar. Então, beleza, não tinha nada disso. Aí minha vida foi mudando, como eu disse, entrei para a faculdade, na época da faculdade eu consegui entrar no melhor estágio da faculdade, inclusive o que melhor ganhava, e com isso eu consegui me manter. Eu sou independente, desde os meus 19 anos, eu sempre me virei sozinha. E durante esse estágio, durante a faculdade, você vai dizer, mas dá para entender, porque eu fazia estágio durante o dia, eu tinha faculdade durante a noite, tinha os trabalhos da faculdade. Universidade Federal é puxada, tem bastante incentivo à questão da pesquisa científica e tudo mais. Então tudo bem, dá para entender, é muito corrido. Aí depois da faculdade, eu continuei numa empresa que eu já havia entrado, e é uma empresa que tinha muitas vantagens de se trabalhar nela, mas ela tinha também
Bom, tudo tem luz e sombra, né? Tinha o outro lado, que eram metas muito pesadas, aquela sensação assim de ansiedade o tempo todo. Uma grande parte do meu salário dependia de quanto eu fizesse de resultado para a empresa. E ao mesmo tempo, as minhas 2 primeiras viagens internacionais foi através dessa empresa que eu fiz. Então, tinha muitas vantagens, sim, em trabalhar lá. No final, eu tinha até participado de um programa de encarreiramento onde eles pagavam meu aluguel, para vocês terem ideia. Assim, minha vida estava fluindo. E nessa época, eu ainda tinha desculpas, né? Eu não tinha mais a desculpa do dinheiro, eu ainda tinha a desculpa da falta de tempo, porque veja bem, eu trabalhava de segunda a sábado, então era segunda a sexta o dia todo e no sábado até o meio do dia, mas era uma empresa que, como eu disse, era com metas, então às vezes sábado à noite, durante o domingo, eu estava fechando negociações com os clientes para bater minha meta da semana. Eu tinha toda essa pressão, então eu já não tinha algumas desculpas, mas eu ainda tinha algumas, afinal eu estava muito cansada e quando eu não estava trabalhando eu queria estar me divertindo com os meus amigos, eu queria estar fazendo alguma coisa, vivendo a vida. Aí eu fui pro intercâmbio. Aí no intercâmbio eu trabalhei pra caramba. Eu cheguei uma época na Austrália a ter 4 empregos diferentes, para vocês terem uma noção. E aí, mais uma vez, é muita coisa e tem a questão do inglês agora e eu tô muito cansada porque eu trabalho muito e não dá pra fazer isso. Sendo que antes de ir pra Austrália eu tinha definido, não, chegando na Austrália eu vou criar conteúdo porque eu vou estar na Austrália, eu tenho do que falar, não preciso ficar pensando muito. E aconteceu a mesma coisa de novo. Eu já não tinha um monte dessas razões, mas eu ainda conseguia encontrar desculpas para não fazer aquilo. E aí, bom, chegamos onde eu tô agora. Antes de vir aqui pro Vietnã, eu passei 2 meses na casa da minha mãe. E enquanto eu tava na casa da minha mãe, foi que eu comecei a fazer os vídeos do YouTube. Mas mesmo assim, estando na casa da minha mãe, eu me lembro do pensamento que eu sempre tinha, que era: porque aqui eu não consigo me concentrar, eu não consigo dedicar tempo suficiente para realizar minha criação de conteúdo, porque tem minha mãe, meus irmãos pequenos e eles estão sempre fazendo algum barulho e sempre alguma bagunça acontecendo e, enfim, não consigo focar com eles aqui, não dá. E aí, depois disso, eu tô aqui no Vietnã. E agora, eu não tenho a desculpa de falta de tempo, porque eu tenho todo o tempo livre do mundo para fazer isso. Eu não tenho a desculpa de falta de equipamento, porque eu literalmente tenho tudo para fazer isso. Eu tenho um iPhone 17 Pro, eu tenho microfone, eu tenho tablet, eu tenho notebook, eu tenho tripé, eu tenho uma gimbal, eu tenho uma ring light, eu tenho assinaturas de programas de edição. Eu não tenho, assim, todo o dinheiro do mundo, como eu disse, mas eu não passo fome. Então, eu tô conseguindo pagar um apartamento aqui por enquanto, tô conseguindo comprar comida no mercado, eu cozinho em casa, no geral, tanto para economizar quanto a comida daqui, que eu não me adaptei tanto ainda. Então, que desculpa que eu tenho agora? Essa que é a grande questão. Que razões que eu poderia inventar agora para não fazer algo? E vocês acreditam que mesmo assim eu fico inventando razões? Só que agora é como se eu tivesse sido colocada nesse ambiente e aí eu tô sendo confrontada justamente com esse paradoxo de finalmente estar no lugar que eu tanto falei, não. Quando eu estiver no Vietnã, eu vou ter todo o tempo do mundo para fazer isso acontecer, para fazer isso dar certo. A maior parte das horas do meu dia vai ser dedicado a isso e não vai ter o que me distrair. E meus amores, eu me encontrei nessas primeiras 2 semanas de Vietnã fugindo de viver o que é o Vietnã. Muitos dias fugindo até de sair de casa. Quantos dias eu passei, assim, horas mesmo, maratonando uma série. Uma série qualquer, uma série que não muda a minha vida. Sim, eu amo séries, desde sempre. Foi assim que eu aprendi inglês, de maneira autodidata, inclusive. Não tô condenando séries aqui nem nada do tipo. Poderia ser qualquer coisa. Eu poderia estar jogando jogo, eu poderia estar tendo qualquer tipo de escape ou de fuga. Mas no meu caso tá sendo a série. E o ponto é, eu me encontrei nisso, onde finalmente eu tô no lugar em que eu queria estar. Finalmente eu tenho literalmente tudo na minha mão. Eu não tenho uma coisa pra reclamar, eu não tenho um emprego pra reclamar, um chefe chato, uma família pra estar culpabilizando sobre nada. E mesmo assim, não é que eu não estou fazendo, mas eu não tô fazendo na minha capacidade máxima. Eu não tô naquela capacidade full. E isso é uma coisa que me deixa muito intrigada.
E me deixa intrigada o fato de alguns dias eu preferir ficar o dia todo maratonando uma série do que simplesmente ir lá e fazer o que era para eu estar fazendo, fazer o que eu me propus a fazer, correr atrás dos meus sonhos, fazer acontecer, simplesmente. Gente, é muito louco, porque eu tô tentando fingir naturalidade, mas eu acho que tem gente que passa por aqui, eu não sei se eles acham que eu sou famosa, eles já estão prevendo o futuro, tá vendo só? Eles passam por aqui e eles ficam me olhando falar, é muito engraçado. Hi! E aí eu tô me vendo nesse desafio de não saber exatamente o que está acontecendo, que trava é essa, o que está me impedindo. Eu já cheguei a pensar que isso é um grande medo do sucesso que eu tenho, e realmente talvez seja. Eu tenho um pouco de medo de ser vista, eu ainda carrego aquele medo do julgamento, embora eu comecei a postar em redes sociais verticais, então eu estou perdendo aos poucos um medo desse julgamento extremo que eu sempre carreguei comigo, de que as pessoas me vissem, de ficar vulnerável. You're watching me. Estou aqui tentando entender e passar por esse processo, e a ideia do vídeo de hoje é eu poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Tem uma moça agora exatamente olhando meu celular e vendo o que eu tô gravando, e isso é muito interessante e engraçado. Eu só tô falando assim alto em português porque ela não consegue entender o que eu tô dizendo. Gente, mas é muito engraçado conseguir fingir essa naturalidade. Mas tudo bem, eu já estou me preparando para o sucesso, para sair nas ruas e ser reconhecida. Ai, muito interessante essa experiência. Recomendo a todo mundo, viu? Pega um celular, pega um microfone, ou se não tiver, vai só com o celular mesmo e grava um vídeo num lugar público. Eu não sei como é que seria fazer isso no Brasil. Na verdade, no Brasil, infelizmente, a gente teria medo, né? Aqui eu tô com meu celular totalmente à mostra, com meu tablet, enfim, acender as luzes da praia. E não tenho medo, né? Porque é um lugar, no geral, seguro. Apesar de ser um país de terceiro mundo, eu me sinto muito segura aqui em todo o tempo. E isso é algo muito interessante, inclusive. O que eu queria trazer no vídeo de hoje é isso. Agora eu entendo que todas aquelas desculpas que eu dei por todos esses anos, não que não existissem essas dificuldades, digamos assim, mas isso está muito mais dentro da nossa mente do que realmente está fora. E aquela frase sobre nós sermos os nossos próprios inimigos é uma total verdade, porque eu sou minha única inimiga. Não tem ninguém aqui me impedindo, me atrapalhando, colocando empecilhos para que eu consiga gravar meus vídeos, editar meus vídeos e ir atrás do que eu quero fazer. A única pessoa que está me impedindo de fazer algo sou eu mesma. É essa dura verdade que eu tô sendo confrontada. São muitos questionamentos, eu não tenho a resposta de tudo, mas eu vou continuar voltando aqui, compartilhando mais com vocês a minha jornada. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso, se vocês têm algum assunto que vocês querem acompanhar melhor aqui. Hi! E se vocês tiverem, eu gostaria de saber. E é isso, tô me sentindo uma grande famosa aqui no Vietnã. E hoje vocês viram mais um pôr do sol junto comigo. Até a próxima, tchau!